Olá! Então temos para sair o TRE Piauí, que já tem comissão formada. Em 2015, quem fez o concurso do TRE Piauí foi CESP, hoje Sebrasp. E a probabilidade de ser Sebrasp novamente é muito grande. E se você está em dúvida, se de repente Piauí não é o seu estado, se você deve prestar ou não, se vale a pena arriscar ou não, usar como teste ou não, eu sugiro que você pare esse vídeo, olhe o vídeo anterior, que tem um bate-papo ali, eu respondendo a pergunta de uma pessoa que havia me mandado pelo Instagram, inclusive segue lá no Insta, vou deixar aqui embaixo para você me seguir, tá bom? E já dá um joinha já desde já no vídeo para não esquecer. Mas voltando aqui. Então, se você olha aquele vídeo para a gente poder construir as nossas ideias com bastante estratégia e clareza, tá bom? Então, o que nós temos? Dizem por aí, eu vi as notícias, né, de que está para sair até julho. Julho, Só que daí a gente fica pensando, nós já estamos em maio, então... E aí, a resolução 313, que não autoriza ter o concurso presencial? Como que vai ficar? Pode ser que até lá o CNJ já revogue essa resolução. Então, até porque, gente, você que está ouvindo esse meu vídeo aqui e pretende TRE, provavelmente já está estudando, já está se planejando, porque é um concurso que precisa estar estudando muito antes, ou pelo menos um veterano que já domine matérias como português, a 8.112, informática, direito constitucional, direito administrativo, se você presta analista, direito penal, processo civil, direito civil, né? Então, provavelmente, muito conteúdo aí já está estudado. E lembrando, hein, que estudar é um abismo para memorizar. Estudar é uma coisa. Compreender o que está sendo estudado é outra coisa. E memorizar é uma coisa bem grandona também, diferente, tá bom? Então... nós precisamos ter consciência disso. Tá, Kátia, então nós temos ali as matérias que caem para quase todos, que é a parte de língua portuguesa, informática, a 8.112, regimento interno, algumas noções de administração, direito das pessoas com deficiência física, código de ética. Aí nós vamos para o analista judiciário, que os conteúdos são um pouquinho maiores, né? Então, praticamente todas as matérias do direito, como direito civil, processo penal, administração pública, tem alguns tópicos também, direito eleitoral, direito administrativo, direito constitucional, acho que eu já até falei, que já é um pouquinho mais completo. E também a discursiva, que provavelmente vai vir para o analista. Temos aí o analista administrativo, que é mais específico para ele. Então, o que a gente vai ter aqui? A AFO, administração financeira e orçamentária, a administração, direito constitucional, direito administrativo e eleitoral. E aí, o técnico, somente direito constitucional, direito administrativo, direito eleitoral e administração. Se eu acho que vem redação, improvável, porque da outra vez não veio, tá? E como geralmente o cargo de técnico tem um número bem maior de inscritos, muitos tribunais acabam não colocando para o técnico a redação porque demanda leitura, o processo fica um pouco mais lento, então acho muito provável que venha. Devo arriscar? Se você estiver com nota acima de 80%, por que não? Mas eu diria, se você vai prestar técnico, que não. Você que é um analista, se você deve arriscar, arriscar que eu falo no sentido de já colocar para estudar, diferente do que eu falei aqui, só consertando do que eu falei para de técnico. Se você já deve colocar nos seus estudos para estudando, então se você já tem uma boa base, se você já tem quase todos esses pontos estudados, um material bem construído, está fazendo questões, tem uma nota boa, né? De repente você já vinha prestando concursos federais, só falta colocar direito eleitoral e a parte específica do Piauí. Dentro disso, quando você faz as suas questões ou as suas provas, a sua nota está boa e você só vai se preocupar com a parte bem específica do Piauí. Nesse caso, eu sugiro que você possa colocar. Mas lembrando que CESP e Sebrasp, a parte discursiva, mesmo quando eles trazem redação, o bom é que eles pedem tema dentro daquilo que vocês estão estudando. Então, é praticamente usar uma técnica
de resumo de um tema específico que você já vem estudando. O ideal, no seu caso, se você já está com uma nota muito boa, porque discursiva tem uma pontuação muito grande, é investir num professor que dê um curso de eleitoral, que tem uma casadinha com um professor de português. Esse é o melhor investimento para você que já está com a nota ótima e quer ir lá ficar entre os primeiros colocados, tá bom? Falando nisso, quero mandar um beijo para o Matheus, nosso aluno, que foi aprovado em TRFs, em TRE, e já trabalha no TRE e só está aguardando ser nomeado agora no TRF do Rio de Janeiro, né? Que no caso é o foco dele, é onde a mãe dele trabalhava. Nosso querido que ficou entre os primeiros colocados e tem uma história muito bonita. Depois procure aqui, Matheus, TRE, do luto, a vitória. Vale muito a pena vocês olharem o depoimento dele se você tá precisando de um toquinho de inspiração aí na sua vida, tá bom? Sim, você também tá de olho na nossa turma do TRE Premium? Vou deixar aqui nas descrições, vai lá se informar. Qual que é a diferença do nosso trabalho de tudo aquilo que você vê por aí? A diferença é que a gente agrega terapia, a diferença é que nós ajudamos TDAHs, analfabetos funcionais, a pessoa que já está estudando, só está patinando e não sabe qual que é o modo que ele tem que estudar específico para as peculiaridades e dificuldades dele, tá bom? Então fica de olho aqui, vá se informar e participe dessa turma que você não vai se arrepender para entender o que é diferente do que vocês estão acostumados a ver em outros cursos, tá bom? Então, voltando aqui. Matheus era TDAH, tá? Antes que eu esqueça. Eu também sou TDAH, se você não me conhece. Antes que eu me esqueça. Tem que falar, né? Porque a gente tem que acolher todo mundo. Então, voltando aqui. Então, o que nós temos? Analista judiciário, analista administrativo, de técnico. Então, se você já está com uma boa base, sim, já investe em cursos de correção de discursiva para o cargo de analista. Técnico, não arrisque, porque eu acho muito improvável vir redação para vocês, tá? Foca em estudar o conteúdo, não só estudar o conteúdo, mas em construir um bom material de revisão. Vocês precisam compreender que vocês investem num material imenso, né, de conteúdo para estudar. Esse material você tem que transformá-lo bem pequenininho, porque a gente só revisa aquilo que a gente constrói, não que a gente compra, né? A gente tem que construir o nosso próprio conhecimento, com as nossas próprias palavras-chave, com os nossos próprios entendimentos. Inclusive, dá uma olhadinha lá no meu Insta, que eu falei para vocês algumas formas que vocês se organizam de aprendizagem que são péssimas para a memorização. Também dou dica de suplementos, falo bastante coisa sobre memória, tá bom? Então, vale a pena vocês conferirem lá. Mas voltando aqui então. Então, a primeira coisa que você precisa saber de você também, dentre outras primeiras coisas que eu acho que eu já devo ter falado várias primeiras coisas, me perdoem, mas é fundamental você se autoconhecer. Qual que é o seu estilo de aprendizagem, né? Então, eu quero pegar um material curtinho para eu poder dar conta e revisar um montão de vezes, porque aí dá mais certo. Só que de repente você tem um estilo, de repente você é TDAH, de repente você é autista, de repente o seu estilo de aprendizagem é sinestésico, auricular, visual, né? Então você vai ter uma dificuldade muito grande, você até vai dar conta de pegar coisas, materiais bem enxutos, talvez você dê conta, mas memorizar e assimilar o conteúdo, se o seu estilo de aprendizagem é sinestésico, visual ou auricular, a probabilidade é muito pequena, tá? Então, a primeira coisa é você saber qual é o seu estilo de aprendizagem, não que o método Nutella mandou você fazer. Você tem que ver você, o que você precisa, tá bom? Tá, eu aprendo assim. Então, por exemplo, Kátia, eu sou TDAH também. Então, eu aprendo assim, eu tenho que imprimir um material, posso imprimir um material mais sucinto, né? Tenho que ver uma videoaula, então você até pode colocar a videoaula um pouquinho mais acelerada, de repente, para você acompanhando. Então, na primeira passada, você grifa, coloca suas palavras-chave, né? Aí depois você faz um pouco de questões logo em seguida. Isso é muito ideal para TDAH e para quem é analfabeto funcional. Vai dar a impressão que não tá entendendo muita coisa, mas depois você faz um pouco de questões logo em seguida e aí sim você complementa o seu material aqui. O que não pode fazer é ficar ouvindo o professor parando e ficar copiando o que o professor está falando, porque vai ficar um material muito grande e difícil para revisar. Evite também estudar PDF no computador, a não ser que seja tablet, com caneta, que você possa rabiscar, anotar.
fazer as suas observações ali, porque senão vai ficar muito difícil para você retomar esse material e revisar, já que para revisar o tempo tem que ser mais curto e repetitivo. Não dá para fazer um edital imenso com material enorme de revisão, por isso que a maior parte de vocês não consegue revisar, porque é muito difícil se livrar de vícios comportamentais, tá bom? Que é onde eu falo, além de você ter que se preocupar com uma boa estratégia de estudo, saber qual é o seu estilo de aprendizagem, né? Escolher um material adequado ao seu perfil. Tem uns que conseguem estudar mais tempo. Se você também tem alguns déficits comportamentais, indisciplina, mente acelerada, transtornos de ansiedade, está tomando alguns medicamentos, faz tempo que não toma sol, quem está com déficit de vitamina D3 fica mais desconcentrado, fica mais avoado, tem mais dificuldade para reter o conteúdo. Se está sofrendo com insônia, o seu processo de memorização também já está bastante falho. São todas essas questões que a gente analisa quando vocês vêm para o IAP ou para as nossas turmas premiums, tá? Tanto é que eu peço exame, vejo o exame de sangue de vocês, analiso a rotina de vocês de modo bem aprofundado, porque uma coisa está ligada à outra. Tem que ser uma coisa integrativa. Não é só contar com um melhor material, com o professor ali em cima de você, com o professor super didático, que é a parte externa que tá ótima, né? A parte interna está estragada. É a mesma coisa de você ter o melhor treinador de basquete, a melhor equipe de basquete, o melhor uniforme de basquete, a melhor bola de basquete, a melhor quadra para jogar basquete e você tá todo quebrado. Não vai dar em nada, porque você também tem que estar em ótima forma. É assim que você tem que pensar com essa cabeça nos seus estudos, tá bom? Dito isso, então, escolheu ali, aí sim, bom, TDAH não se dá muito bem com planilha de estudos, né? Então, é muito difícil. O analfabeto funcional não se dá muito bem com PDFs muito longos. Ele vai começar empolgado, depois ele vai se perder e não vai pra frente. Então, nesses casos, eu sugiro que vocês invistam em videoaulas e imprimam material para ir acompanhando para construir o seu material. É mais fácil de dar certo. Se você se perde muito na sua organização de estudo, focar nos conteúdos de peso maior, tá? Então, pode já começar desde já estudando direito constitucional, direito administrativo, direito eleitoral. Talvez, se você já preferir focar nas matérias de direito, seja ideal para você, tá? Coloca umas 5 ou 6 matérias, num prazo de 40 dias para você estudar. Depois você insere língua portuguesa, informática. E aí você, vai colocando as outras matérias e vai vencendo o conteúdo. Se você é uma pessoa que se perde muito, não consegue seguir planilha de estudos, vou tossir de novo. Desculpa. Então, você pode fazer um planejamento em 3 meses, de modo que você estude todo esse conteúdo, se preocupe em montar conteúdos mais resumidos, mais sucintos, tá? Fazendo questões juntas, e depois esse material que você construiu, bem sinalizado, aí sim você vai pegar os outros 2 meses para revisar e fazer bastante questões. Pode se organizar assim. Dá uma olhada no canal que tem várias dicas de como se organizar para estudos, de como fazer leitura, de como entender melhor o conteúdo, porque deve-se evitar o estudo de decoreba, né? Então vamos supor, compre tal material e estude 3 vezes o seu edital. Vai funcionar com todo mundo? Não, não vai funcionar com todo mundo. E eu já expliquei lá no meu Insta os motivos que não funcionam. Funciona com uma turminha? Funciona. Mas turminhas que não têm alguns transtornos ou problemas de neurodesenvolvimento em relação aos processos cognitivos, tá? Com essa turminha precisa ter vídeos que acolham eles, porque só ver vídeos para as turminhas, esquecendo as turminhas como nós, TDAHs, autistas, analfabetos funcional, pessoas que sofrem de transtornos, né? Não resolve muito. Então, para isso eu estou aqui para trazer esse processo de informação, para que todos sejamos acolhidos de modo respeitoso, como todos nós merecemos, tá bom? Então, vale a pena, olha o vídeo anterior que eu falo se vale a pena você prestar realmente esse concurso. Vale a pena você observar qual é o seu estilo de aprendizagem, entender, ouvir novamente esse vídeo aqui para entender qual é a verdade, qual é a realidade da mensagem em relação a isso, para você ter um pouco mais de consciência e se acolher, entender quais são as suas peculiaridades
e aquilo que tem que ser bom para você, não porque fulano, cicrano, beltrano mandou, mas você tem que ter uma noção daquilo que realmente funciona com você e adequar, pegar essas ideias, né, pegar os métodos, inspiração, mas verificar se aquilo na prática está funcionando, se você realmente está compreendendo o conteúdo, se você... Como saber se eu estou compreendendo o conteúdo? Por exemplo, Kátia, tem uma dica bem rápida aqui? Sim, tem. É algo assim, você está vendo a aula ou você está lendo. Aí você para um pouco, fecha os olhos e tenta mentalmente ou em voz alta repetir o que você acabou de estudar. Se você não conseguiu, você está no modo automático. O modo automático vai ser complicado porque você não vai conseguir construir um bom material de resumo, seus resumos ficam imensos, tá? E você vai sempre ficar com aquela sensação de estudei, parece que eu não estudei nada. Então você toma cuidado, faz esses testes simples que vai deixar você bem atento se aquilo e como você está fazendo está sendo adequado ao teu estilo de aprendizagem, tá bom? É isso, são só algumas orientações gerais para você já não começar fazendo nada errado, para você saber que a gente está com turmas abertas aí, não só para ajudar concurseiros, mas a gente ajuda diversas áreas, ou somente sessão de terapia, sou especializada em transtornos de ansiedade, depressão e traumas, tá? Então, entre em contato aí com a gente, me segue nas mídias que eu estou te esperando. Beijão e boa sorte para quem for de TRE Piauí. Se eu acho que sai em julho, só quero complementar isso, pode ser que saia em julho sim, né? Mas lembrando que estamos no meio de uma pandemia. Então, tudo vai depender de como vai ser em maio, como vai ser em junho. Só que, às vezes, a gente precisa só ter uma noção para poder se preparar, por causa de questões financeiras, né? Então, eu acho super válido. O ideal é que você, se você tá dentro para competir, porque TRE é gente bem boa mesmo e não chama muito, mas vale muito a pena. É importante que você realmente já comece a se planejar, né? Pra depois não se apertar. Agora, se você, como eu falei no vídeo 1, tá em condição muito básica, muito ruim, tem déficits comportamentais, está tratando ou não está conseguindo lidar com determinados transtornos e não sabe se tem problema de neurodesenvolvimento, o ideal é que você pegue esse dinheiro e invista numa boa mentoria com profissionais capazes e que compreendam sobre os seus déficits, tá bom? Para isso, nós estamos aqui no IAP te esperando. Beijão, abraço forte, ursa!